A Bíblia Sagrada nos conta no livro de Esdras sobre a figura de um homem chamado Ciro. Ele era rei da Pérsia e foi responsável pela queda do Império Babilônico. Esse homem tem uma participação significativa na história do povo judeu, porque ele libertou as pessoas que estavam no exílio há mais de 70 anos, para que elas retornassem para a sua terra e para a cidade de Jerusalém. Mas ele fez mais do que isso. Ele abriu mão de mantimentos, de recursos, e ele fez doações generosas para que não só a cidade fosse reconstruída, mas para que também o templo, que tinha uma importância na vida social, cultural e religiosa daquele povo, pudesse ser reerguido. Eu hoje pela manhã estive lendo o depoimento de empresários, presidentes de conselho, altos executivos, falando sobre a quebradeira de empresas e sobre a perda dos empregos que não poderão ser mantidos em meio à crise. E eu confesso, eu fiquei chocado, porque praticamente a vida humana ficou reduzida a número, a percentual, a menos lucro, menos dividendo. Deixa eu lhe falar uma coisa, de fato, há uma parte do empresariado que vai sofrer. Eu, como empresário, tenho preocupação com isso. E eu sei que para esses são necessárias ações do governo. E diga-se de passagem, o governo tem tomado iniciativas, ainda que algumas equivocadas, com forte reação tanto do legislativo quanto do judiciário. Mas iniciativas estão sendo tomadas. A liberação de recursos, ontem 80 bilhões para os estados, o BNDES tem linhas de crédito, serviços essenciais estão sendo postergados para que a população não se endivide ainda mais. Existe hoje uma entrevista do presidente do Banco Central falando que nós temos solidez no nosso sistema monetário, mais de 1 trilhão em reservas que dão para suportar a crise. Você que é empresário, você que é presidente de um grande grupo, você que é um alto executivo, é a sua hora de participar, meu amigo. Não se torne vítima de uma comorbidade social que faz com que, nesse momento extremo, as pessoas sejam despedidas, salários reduzidos, as pessoas sejam hoje vitimadas por essa ganância, porque não tem outro nome. Nós não estamos falando de 2 anos de crise, nós estamos falando de 3 ou 4 meses. É possível sustentar isso, os grandes grupos têm reservas para isso, têm linhas de crédito para isso. E aí talvez você me diga, mas se eu fizer isso, vou ter que entrar no meu patrimônio pessoal. Sim, talvez. Quem sabe 5%, 10% do seu patrimônio. E isso vai tornar você um pouco menos rico e vai tornar uma infinidade de pessoas um pouco menos miseráveis. Nesse momento que é preciso solidariedade, é preciso que você meta a mão no bolso, é preciso que você, empresário brasileiro, sobretudo de grande e médio porte, se torne protagonista dessa história. Nós conhecemos o que se fala a respeito de Oskar Schindler, que na Segunda Guerra Mundial ganhou menos como industrial, abriu mão de lucros e dividendos na sua indústria para salvar um punhado de judeus, pouco mais de 1000 pessoas. E nós vemos o quanto aquilo fez bem à sua alma. É hora de você lucrar um pouco menos, é hora de você abrir mão um pouco da sua abastança e da sua opulência para que aqueles que são mais necessitados tenham o mínimo para sobreviver. Aqui na nossa comunidade nós tomamos algumas decisões simples. Eu, como pastor, juntei o grupo e disse: não pode faltar remédio, nem comida, nem material de limpeza. E nós estamos assistindo as pessoas com o mínimo necessário para que elas passem da forma menos traumática esse momento, que é extremo, mas que vai passar. É a hora de nós nos comprometermos, é a hora de nós nos solidarizarmos. E eu queria fazer apenas uma pergunta para você. Para aqueles que estão calculando o percentual de mortes, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quanto por cento de morte você está disposto a ser na sua família? Qual é o percentual de pessoas da sua família que você está disposto a perder? Quem são as pessoas que você aceita que o vírus mate? Se você não aceita nenhuma pessoa, por que você acha que a população deve aceitar isso? Faça a sua parte. E vamos nos encontrando por aqui. Vamos trocando ideias, o coração vai abrindo
E a mente também vai expandindo, e o mais eu vou te falando no caminho.